Olá, família Clube de Leitura. Que alegria estarmos aqui juntos nessa terça-feira aqui no Fab Lives, sempre às 19 horas. O Clube de Leitura aqui, convidado pelos seus lares para adentrá-los, trazendo a mensagem sempre edificante desses livros especiais da Fab Editora. É uma alegria estarmos aqui juntos para mais este aprendizado. Cumprimentamos a todos vocês que estão chegando, que vêm assistir posteriormente, a todos aqueles que são os nossos parceiros de transmissão, que vão fazendo com que esses estudos e essas reflexões alcancem ainda mais pessoas, mais lugares. A nossa gratidão imensa. Ao Robson também, que está aí com a gente nos bastidores. E aqui na telinha, todas nós, a Renatinha, a Simoninha, para quem damos as nossas boas-vindas. Boa noite, minhas amigas. Boa noite, Renatinha. Boa noite, Lu, Simone, Robson e a todos os nossos amigos que nos acompanham sempre no Clube de Leitura. Sejam bem-vindos a mais uma noite de muito estudo e muito amor. Olá a todos e todas, uma satisfação estar aqui com a Renata, com você de volta, Lu, não é? Sentimos saudade e que todos possam partilhar também, assim como nós, deste momento com o coração pleno, né? Falando de livros que iluminam, que agregam a nossa vida e nos ajudam a viver ou aproximar esse mundo de regeneração que a gente tanto fala. Então, muito bom trazer esse tema de hoje, não é? Já estou aqui com um livrinho cheio de marcações. Sim, e como faz falta, viu, Simoninha? Você fez referência aí, eu que não estive presente nas duas últimas terças-feiras, o quanto eu senti falta desse espaço aqui, desse momento com vocês, com a Marlene Tax, que está aí com a gente, com a Alzira também, e todos vocês que acompanham aqui, e tornam esse momento bem especial, numa discussão salutar, num conteúdo bem abrangente, onde temos a oportunidade de estudarmos essas obras. Nas duas últimas terças-feiras, o estudo foi desse livro aqui, Espiritismo e Ecologia, um livro assim de um certo pioneirismo na área do espiritismo, com esse estudo desses assuntos tão importantes. É um livro de autoria do André Trigueiro, é da FEB Editora, e nos traz reflexões muito importantes. Além de toda a abordagem que ele faz no livro, tão atual, colocando tantas perspectivas positivas para a nossa atuação em ecologia do espiritismo, fazendo a vinculação desses dois aspectos, o quão ele ainda traz aqui um glossário para explicar para a gente essas nomenclaturas que são tão específicas desse universo linguístico, desse universo de abordagem em torno do meio ambiente. E vai trazendo aqui elementos práticos para que a gente vivencie na casa espírita, na nossa casa, nos diferentes ambientes, a forma desse cuidado para com a natureza. E como esse mês é o mês do meio ambiente, a gente também resolveu nas duas últimas terças-feiras, agora estudarmos esta obra aqui. É bem fresquinha essa obra aqui, tá, gente? É um recém-lançamento da FEB Editora, Desenvolvimento Sustentável, Papel dos Espíritas na Agenda 2030. E aqui a gente encontra o autor é o Carlos Orlando Villarranga, acho que é isso, o Raga, Villarraga. Ele é natural de Bogotá, Colômbia, é formado em Engenharia Química pela Universidade Nacional da Colômbia. É autor também dos livros Planeta Vida, Contribuição da Doutrina Espírita à Conservação do Meio Ambiente Físico e Espiritual do Planeta, e Espiritismo e Desenvolvimento Sustentável, Caminho para a Sustentabilidade. Esse último livro é publicado também pela FEB Editora. Esse livro aqui vai se propor a nos trazer os 17 aspectos, as 17 orientações. Lá de uma reunião a gente vai especificar isso aqui melhor, mas são 17 pontos que a ONU traz para a gente para o desenvolvimento sustentável, com uma meta para 2030. Gente, está muito perto, nós estamos em 2024, está muito pertinho. E a gente vai vendo aqui quantas coisas a gente precisa fazer e o quanto a gente está distante disso, quantas pessoas já ouviram falar disso e outras tantas nem sabem o que significa essa Agenda 2030 e o quão é importante nós conversarmos sobre esse tema. Leon Denis, no livro O Grande Enigma, diz que as almas puras, elas têm uma certa comunhão intrínseca com a natureza. Por isso que elas têm linguagens tão próximas para esses seres que compõem a natureza, porque nós também fazemos parte dela. Não é isso mesmo, Renatinha? Vamos começar então a nossa conversa de hoje,
Mas eu esqueci, gente, deixa eu colocar a enquete para vocês. Robson, por favor, coloca aí para a gente a enquete antes que a gente siga sem colocá-la. Traz para a gente aí, por favor. Olha a enquete de hoje. Sebastião, Nilda, Josefa, olha qual que vai ser a nossa pergunta de hoje. Quais são os principais desafios socioambientais que sua cidade enfrenta? Então, quais são os principais aspectos, obstáculos, desafios que o contexto social ambiental da sua cidade ela enfrenta? Então, vamos colocar aí no chat, vamos participar, vamos tornar esse ambiente ainda mais especial. Agora sim, Renatinha, vamos iniciar as reflexões contigo. Obrigada, Lu. E para que a gente possa, né, já começar a pensar nesses desafios em que a nossa cidade, né, enfrenta e que nós enfrentamos como pessoas também, eu gostaria de trazer alguns apontamentos da introdução do livro, para que a gente possa entender, né, o que discorre, né, desses objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, em 2015, 2 acordos foram assinados, importantíssimos, pelos países membros da ONU, Organização das Nações Unidas. Um desses, que foi assinado por 193 países, justamente em 2015, em Nova York, eles adotaram os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou seja, ODS, que definem a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável. São objetivos que o mundo inteiro, todos os países, precisam adotar de medidas para que a gente possa alcançá-los até 2030. Além desse documento que foi assinado em setembro de 2015, nós tivemos em dezembro um outro assinado, que foi o Acordo de Paris sobre o Clima, que delegados de 196 países se comprometeram a limitar o aumento da temperatura média global a, no máximo, 2 graus centígrados. Então, os 17 objetivos, né, os 17 ODS, que tem aqui, a Lu também tentou mostrar, tem aqui em preto e branco, e tem aqui no final, eles coloridos, né? São 17 objetivos tentando alinhar, né, a nossa existência ao planeta Terra de forma sustentável, com desenvolvimento, mas de forma sustentável. E que está completamente alinhado a essa mudança do planeta de regeneração. Como esclareceu Kardec em A Gênese, dizendo assim: nestes tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região, ou a um povo, a uma raça. Trata-se de um movimento universal que se opera no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a esclarecer-se. Então, Kardec já trazia, né, essa necessidade do mundo, de todos os países se envolverem nessa mudança de paradigmas. E aí vale a reflexão, né? Qual é o nosso papel como espíritas na Agenda 2030? Então, um papel primordial de colaboração, de contribuição, né, para que, com o nosso conhecimento espírita, né, de planetas de provas e expiações para um planeta de regeneração, né, o nosso conhecimento sobre as leis de causa e efeito, sobre o progresso, a igualdade, que possamos usar esses conhecimentos para contribuir com essa mudança, a necessidade dessa mudança, né, que está aí tão pertinho de nós, né, já em 2030. Então, nós temos que colaborar com a mudança para um mundo de regeneração, onde haja um planeta que não tenha mais miséria, não tenha pobreza, né, que todos tenham seus direitos respeitados, não importa a classe social, gênero, idade, e nem muito menos, né, que não tenham suas necessidades básicas atendidas, né? E nós vemos ao longo dos objetivos que o primeiro é erradicação da pobreza, o segundo é fome zero e agricultura sustentável,
Então, todos têm esses direitos básicos e nós devemos trabalhar para que esses direitos sejam alcançados. E aí, Kardec, ainda em A Gênese, traz: o Espiritismo está apto a secundar o movimento regenerador. E a doutrina espírita nos brinda com esses elementos conceituais necessários e suficientes para entendermos a importância do nosso papel, bem como do nosso dever, no sentido de agirmos para contribuir na implementação dos ODS no mundo. E para alcançarmos essas metas, o que a gente precisa fazer? Mudança de hábito, mudança de paradigmas, mudanças de estilo de vida, de pensamentos, né? A gente vai ver que a nossa saúde, inclusive, ela não é só a ausência de doenças, ela faz parte também da nossa saúde mental, bons pensamentos, né? Uma boa energia. Então, é importante que a gente tenha em mente esse papel fundamental, né, dos espíritas, nós espíritas, na contribuição dessa mudança, né, dessa reforma, que nada mais é do que uma reforma moral. Então, essa obra, ela, de Carlos Orlando Villarraga, ela nos ajuda a alinhar esses pensamentos, né, esses pontos de vista diferentes, do consumo, né, exacerbado, de como nós estamos vivendo, de como nós estamos lidando com os recursos naturais do nosso planeta, e para que a gente possa alinhar com os objetivos, os 17 objetivos sustentáveis, né, e que nós estamos e somos responsáveis pela construção desse planeta mais sustentável, mais respeitoso, tanto com os nossos irmãos, né, seres humanos, quanto os nossos irmãos animais, quanto a natureza, nossa irmã também, que nos abarca nesta casa, que é o planeta Terra. Então, são contribuições que trazem essa reflexão importante e esse alinhamento para que nós espíritas possamos usar os nossos conhecimentos também a favor dessa mudança, né? Para que a gente alcance aí esses 17 objetivos. É uma tarefa fácil? Não. É uma visão extraordinária de um futuro da sociedade? É, né? Assim, é muito bonito, né? Quando a gente vê o discorrimento dos objetivos. Mas é uma visão que a gente tem que manter sempre em nossas vidas, né? E o autor ainda nos traz: será que essa visão se concretizará até 2030? Dificilmente, pois requer uma mudança fundamental de atitudes e hábitos, no sentido de desenvolvermos e expressarmos mais o nosso amor, fraternidade e solidariedade pelo próximo e pelas outras espécies que evolucionam conosco nesse planeta. Então, nada mais é do que o convite que o Espiritismo nos faz, né? Amor e caridade, fraternidade, solidariedade. No entanto, é preciso que nossa visão continue inspirada nesses objetivos. Então, mesmo que a gente não consiga alcançar até 2030, que faltam aí 6 anos, né, mas que seja um norte, né, seja o nosso norteador nas nossas práticas diárias. É essencial para o nosso futuro seguirmos nessa direção, a de um mundo fraterno, justo e cuidadoso com o nosso belo planeta azul. E aí, nos próximos capítulos que temos no livro, né, o autor aprofunda cada um dos 17 objetivos, mostrando como eles se relacionam com a doutrina espírita e sugerindo ações, né, que nós devemos tomar para contribuir por essa causa, né, da sustentabilidade, de um mundo, de um bem-estar, né, um mundo para que todos os espíritos encarnados tenham essas condições de direito e igualdade, né, de viver nesse planeta. Muito bem, eu vou falar de uma dessas ODSs, que é a 11, que vai falar sobre cidades e comunidades sustentáveis. E aí o capítulo começa falando sobre, né, como tornar as sociedades, as cidades, comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis.
Então, todos os capítulos são muito interessantes, mas esse falou um pouquinho mais ao meu coração nesse momento. Mas eu já dei uma olhada em todos eles e a gente fica até com dificuldade de selecionar o que trazer aqui para vocês. Os temas são os mais amplos possíveis, então é um livro para ser estudado. A gente lê e relê. Então, o autor, o Carlos Villarraga, vai iniciar comentando sobre o modo de vida dos nossos antepassados. Que eles viviam em pequenos grupos, eles eram nômades, caçadores e coletores de frutas. Depois, com a agricultura, e a gente pode pensar especialmente o cultivo do trigo, que mudou a história da humanidade. Não é ele que diz isso, mas é o que a gente vai descobrindo por outras literaturas. E a domesticação dos animais. Então, esses nossos antepassados nômades decidiram ou conseguiram fixar residência, vamos dizer assim. Então, puderam permanecer mais tempo nos locais e aí foram formando comunidades, povoados e chegando na configuração que nós temos hoje, que são então cidades e grandes centros urbanos. E aí ele vai falando neste capítulo, dando algumas informações, falando sobre a necessidade que nós temos de vivermos em comunidade. A nossa espécie é mamífera, né? Então nós precisamos do bando e do vínculo para a manutenção da nossa existência. E aí ele vai fazer uma referência à lei de sociedade que está no Livro dos Espíritos e traz um dado interessante que eu gostaria de ler e partilhar aqui com vocês, que está na página 150, no segundo parágrafo da página 150, para quem tiver o livro. E diz assim, então: de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2015, a maior parte da população brasileira, 84,72%, vive em áreas urbanas. As cidades ocupam somente 3% da superfície total do planeta, vejam só, 3%. Mas são responsáveis por 60% a 80% do consumo de energia mundial e pelo menos 70% das emissões globais de gases de efeito estufa. Então vejam vocês, esse povo que ocupa 3% de todo o território do planeta, da superfície do planeta, arrumando essa confusão toda. E aí mais adiante diz assim: a maioria dos habitantes das cidades respira o ar que não atende aos níveis de qualidade estabelecidos pela OMS, Organização Mundial da Saúde. Ok? E o que acontece como consequência? A poluição do ar é considerado o quarto maior fator de risco para mortes prematuras no mundo e causou a desencarnação de 6,67 milhões de pessoas em 2019. Então, são dados alarmantes. Eu fiquei assim, tendo que segurar o queixo, porque, meu Deus, a gente não tem... a cidade, a região metropolitana que eu moro não é tão metropolitana assim, comparado com grandes centros. Então, a gente não vê esse ar. Eu ainda tenho aqui, em frente ao meu condomínio, um bosque maravilhoso. Mas outros lugares a gente sabe que o ar não é mais puro há muito tempo. Em outros países, então, isso é gritante, a gente observa. Então, ele vai dizer que é impossível pensar em sustentabilidade do planeta sem pensar em cidades sustentáveis, resilientes, inclusivas e seguras. E aí, no item 11.2, ele vai dizer o que são essas cidades, vai nominar e trazer alguns exemplos. Só para exemplificar aqui, ele vai dizer que uma cidade resiliente ou as cidades resilientes são aquelas que são capazes de recuperar-se e adaptar-se rapidamente ao enfrentarem eventos adversos, como, por exemplo, desemprego, violência, déficit de moradia ou desastres naturais.
E ele cita exemplos de furacões, tsunamis, inundações e impactos relacionados às mudanças climáticas. E a gente teve esse exemplo, infelizmente esse exemplo aqui do Rio Grande do Sul, não é? Demonstrando que as cidades, que foram mais de 400 municípios, não tinham essa resiliência. Porque até hoje, passado mais de 40 dias, né, ainda estão se debatendo com questões mínimas, que é a retirada dos entulhos, né, da frente dos seus lares, dos lares que restaram. Então, é importante a gente pensar sobre isso. Os noticiários vão nos dizendo que, de fato, é preciso fazer alguma coisa com o nosso modo de vida. Na semana passada falamos sobre consumismo, coisas que talvez não façam muito sentido a gente criar. E criar numa escala absurda, porque a gente precisa pensar que tudo é criado numa escala absurda. Não é uma sacola plástica, né? Não é são bilhões que são jogadas aí na natureza. Mas há aqui, né, também uma boa notícia que ele coloca, não é uma novidade para os estudiosos da doutrina, mas a gente precisa falar para servir um pouco de alento, porque vendo esses dados e lendo a gravidade das coisas que permeiam o nosso planeta, ele, no meio de tudo isso, vai nos lembrar que todas as cidades têm seus guias e seus protetores espirituais. Isso é bonito, né? Muito bom saber disso. Então, a gente precisa, inclusive, ele faz um chamamento mais embaixo, porque ele culmina o capítulo, todos os capítulos, aliás, culminam com um item chamado ações práticas, e eu gosto disso, a Renata já comentou a importância disso. E ele fala, inclusive, sugere que a gente possa orar pelos protetores espirituais das nossas cidades, pelos governantes, né? Eu sempre faço isso, para que tenham lucidez, para que atendam à intuição e ao chamado dos seus mentores espirituais. E também tem outro item que se chama questões para discussão e reflexão. Todos os itens. Aí tem algumas perguntas, 6, 7 perguntas. E foi então deste capítulo que nós tiramos a enquete de hoje. Ok? Isso mesmo, meninas. E a gente, só por curiosidade, a apresentação desse livro, quem faz é o André Trigueiro, né, o autor do livro que a gente estudou nas 2 últimas terças-feiras, e faz uma abordagem muito bela, dizendo que aqui é uma proposta de conciliar esse aspecto, esse olhar material, com a nossa vida espiritual. Olha o finalzinho da apresentação do Trigueiro. A Agenda 2030 coincide com um período turbulento que marca os períodos de transição. A boa notícia é que temos uma rota. Sabemos o que deve ser feito e de que jeito. Resta fazer. Realizar esse movimento com amor e consciência é ainda mais interessante. É disso que trata a presente obra. Olha que interessante. É um movimento de amor e consciência. É isso que essa obra estuda, é o que ela trata. Por isso essas dicas práticas, como a Simoninha ressaltou, por isso as perguntas, porque não é algo teórico. Não é algo para a gente ler, foi uma leitura aprazível e a gente deixar lá. É interessante como esse desenvolvimento sustentável está correlacionado com a nossa moralidade, tem a ver com a nossa moral. Por isso, com o nosso progresso, por isso, como de regeneração, por isso, com fraternidade, solidariedade e caridade. Vamos trazer, então, a pergunta que a gente fez. A pergunta foi a seguinte: quais são os principais desafios socioambientais que sua cidade enfrenta? Essa pergunta mesmo que o Robson está colocando aí para a gente. E aí a gente teve algumas participações, e aí eu vou chamar primeiro a Renatinha, e aí vocês vão intercalando à medida que a gente for colocando aqui, por favor. A Celinha, lá de Jales, abraço, querida. A Celinha colocou assim para a gente, ó. Conscientizar as pessoas da importância para o planeta e para cada ser individualmente. Então, é um desafio que a cidade enfrenta, conscientizar as pessoas da importância para o planeta e para cada ser individualmente. Comenta um pouquinho, Renatinha, por favor. Exatamente, Célia, obrigada pela conscientização, ou pela participação, relembrando a conscientização, né? Como é importante, por isso que a gente acaba batendo na tecla, né, assim, de conhecermos, né, o tema,
de estudarmos. É importante, inclusive, levarmos isso aos centros espíritas, nossas rodas de conversa, os nossos familiares, né? Porque as ações, elas partem do movimento individual, para depois chegar no movimento coletivo, né? Então, o nosso incômodo individual é importante para que a gente possa gerar essa mudança, né, de forma coletiva. Então, que possamos trazer essa discussão, né, para dentro das nossas casas e levar para dentro das casas espíritas, para o nosso ambiente de trabalho, né, sejam pequenas atitudes, como nós já comentamos nos 2 primeiros programas desse mês, né, de sacolas retornáveis aos mercados, a abolição dos copinhos plásticos, né, por copos de vidro, ou canecas, ou garrafas de retornáveis, né, mas que são pequenas atitudes que vão demonstrando aí, né, esse rumo ao futuro que almejamos, né, para o nosso planeta, para a humanidade, para todas as espécies que aqui estão. Isso mesmo. Olha, Simoninha, o que é que o Júlio coloca falando aqui da minha cidade, viu? Olha só. Aqui em Salvador, percebe-se a falta de cuidado com o verde, a derrubada de muitas árvores para a construção de empreendimentos. E ele continua. Esse movimento é importante para a geração de empregos, mas é essencial o cuidado com a natureza. Depois não entendemos o aumento do calor no dia a dia. E quão aqui está quente, gente. Comenta um pouquinho, Simoninha, por favor. Interessante, Júlio, essa sua questão. Eu estava pensando também aqui nos problemas da nossa região, eu moro também numa região metropolitana. Então a gente precisa, e aí vamos trazer a questão da Célia, não é? A Célia falando que a população precisa se conscientizar. Então eu me defino como a louca das árvores, entendeu? Porque eu tiro foto de árvores, mas eu também fico muito chateada quando eu percebo que uma está em perigo, ou quando, de vez em quando, a gente passa por locais e elas foram derrubadas. E aqui perto do meu condomínio tem um terreno imenso, tinha árvores lindíssimas, elas foram derrubadas. E tem uma plaquinha ali de que a região ali, aquele espaço comporta um empreendimento de X pavimentos. Então vocês vejam que a gente luta muito com esse boom da construção civil, que sim, vai gerar renda, é importante. No entanto, nós precisamos estar muito atento e muito em cima da lei orgânica do município. Aqui nós tivemos algumas alterações bem significativas, o que libera, então, dá uma carta branca para se construir em determinados pontos, áreas de preservação, enfim. E o verde não é só para o ar, a gente também precisa pensar sobre isso. As árvores não é só para gerar oxigênio, mas elas funcionam como uma esponja. Pensem aí em toda essa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, por exemplo, e a gente ficou ouvindo os especialistas falando. Se tivesse aqui no entorno deste rio árvores nativas, tal, teria tido uma absorção melhor, a água não ia deslizar, ela ia ser puxada, sugada, absorvida, como uma esponja realmente. Não fala-se tanto, agora fala-se mais ainda em cidades esponjas. E a gente, para ter cidade esponja, precisa de vegetação, precisa de mata, de vegetação. Então, bem importante isso que você colocou. E a gente precisa fiscalizar. Porque não pode sair por aí podando as árvores também. Então, mas a lei, existem leis que alguns municípios vão adequando. Mas é a nossa sobrevivência. E a gente precisa pensar coletivamente. Não é o meu terreno que tem a minha árvore. Não, aquela árvore não é minha. Sinto muito em dizer isso para você. O terreno é seu, mas a gente tem que ter essa consciência ecológica. Porque se todo mundo que tiver uma árvore no seu condomínio, no seu terreno, no seu quintal, começar a derrubar, nós teremos grandes problemas. Perfeito. E só antes de passar para a Renatinha novamente para ela comentar o que a Marlene Tax nos traz, aqui é só para a gente conhecer esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, da ONU, de setembro de 2015. A gente colocou no chat porque é para facilitar o acesso de vocês e é uma forma da gente ter acesso a todas esses 17 objetivos.
Então, olha eles aqui, ó, só para a gente perceber como eles são variados. Erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação, infraestrutura. E aqui mais adiante a gente encontra mais. Espera aí que a gente traz aqui. Aqui novamente. Aqui. Redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, parcerias e meios de implementação. Percebamos que esse desenvolvimento sustentável, esses objetivos, eles são muito amplos, porque eles falam da saúde de um modo geral, do bem-estar de um modo geral, e o quanto isso repercute em todo o conjunto que é o ecossistema no qual nós vivemos e convivemos. Então, olha, Renatinha, o comentário da Marlene. O Rio de Janeiro, pseudo-cidade maravilhosa, enfrenta a pobreza triste dos que não têm um teto sobre suas cabeças e o descaso social. Acho sua maior socioambiental, maior desafio socioambiental já enfrentado até hoje. Olha que interessante. É interessante essa observação da Marlene, né? Que realmente a pobreza, ela limita o ser humano, né, a sua existência. E no primeiro capítulo já, que é o primeiro objetivo, né, a erradicação da pobreza, o nosso autor traz, inclusive, uma questão, né, de Allan Kardec, que perguntou aos espíritos: há pessoas que por culpa sua caem na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? Eles responderam: já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Então, nós somos responsáveis também pela miséria, pela pobreza das quais os nossos irmãos estão passando, né? Essas dificuldades sem um teto, né? Sem uma casa, como a Marlene nos trouxe. E aí, nesse capítulo, nosso querido autor ainda traz dados afirmando que, sim, é possível erradicar a pobreza no mundo no período de 20 anos. Algo pouco, né, rápido. Obviamente, né, precisa de um investimento, precisa de um direcionamento de políticas públicas, né, da população como um todo, da população civil, dos grandes empresários, enfim. Mas é possível com um investimento que, se bem colocado, nós conseguiremos erradicar a pobreza, erradicar essa miséria, né? E são dados que são alarmantes, né? Mas são dados que sim nos enchem de esperança, porque é possível eliminar, né, essa pobreza. Nós somos a geração que podemos, que temos isso ao nosso alcance, e esse movimento de conscientização e de mudança comportamental já é o início, né, de que vamos conseguir, né, erradicar em algum momento essa pobreza. Basta fazer essa movimentação. E é interessante porque os próprios espíritos nos trazem essa responsabilidade, né? Não é só responsabilidade daquele ser humano nesta encarnação passar pela pobreza e pela miséria. É responsabilidade de todos nós. E mesmo diante das dificuldades que ele precisa enfrentar, nós temos a responsabilidade de auxiliá-lo, né? De auxiliar. Inclusive, no capítulo traz também essa questão da esmola, né? Da humilhação, muitas vezes, e que nós não devemos esperar o pedido de ajuda desses irmãos. Nós devemos ir até eles, né? Para auxiliá-los, para realmente contribuir, né, com o crescimento desse irmão, tirando desse estado de fome, de miséria, de pobreza. Isso mesmo, Renatinha. E no capítulo 2 ele completa, porque ele vai falar de fome zero, então ele traz a questão 930 do Livro dos Espíritos: numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. E aí o autor pondera de que percebemos então que a nossa sociedade não está organizada diante desse eixo sagrado.
Ainda temos algumas participações, mas nosso tempo está indo embora, então eu só vou lê-las aqui rapidinho. A Lúcia colocou assim: ótimo tema, precisamos todos olhar com mais carinho para a nossa casa terra, gratidão. Depois também, pequenas atitudes fazem grandes melhoras para o planeta. Acredito que falta consciência e educação para toda a população, é o que a Tânia traz. E assim a gente vai finalizando esse nosso momento aqui de estudo, de reflexões, lembrando no nosso... Não sei se a Lu vai conseguir voltar, mas lembrando, né, do nosso Telegram, para que possamos continuar esse diálogo, essa conversa, essas reflexões pelo nosso Telegram. Robson vai colocar para a gente aí o endereço. Então, continuem, leiam esse livro, que é extremamente rico, para que possamos refletir sobre o nosso futuro, o futuro do nosso planeta, né, que possamos continuar essa deliciosa leitura na próxima terça. Obrigada, meninas. Obrigada, Robson, e a todos que nos acompanharam na noite de hoje. Somos impulsionados e motivados por um bem maior. Por meio da caridade e da vivência do Evangelho do Cristo, chegamos onde chegamos. Conquistamos o que conquistamos. O nosso trabalho acolhe quem mais precisa, e independente da distância, nossos meios acessam lugares que antes pareciam inalcançáveis. A comunicação é chave em todos os setores de nossa sociedade, e ela muitas vezes nos permitiu abraçar quem precisava de atenção em momentos de dor e angústia. Esse trabalho é feito com muita dedicação por toda uma equipe profissional, preparada para produzir diversos tipos de conteúdos que alcançam o público. Já são mais de 4.000 conteúdos de qualidade disponibilizados gratuitamente em nossas plataformas, produzidos por comunicólogos, produtores audiovisuais, cenógrafos, editores, designers, programadores e técnicos de áudio. Toda essa estrutura só é possível graças a você, apoiador do nosso trabalho. E somos gratos por toda a sua doação até aqui. Mas este trabalho precisa continuar. Podemos acolher ainda mais pessoas e para continuar alcançando tantos corações, precisamos de você. Por isso, mais uma vez, contamos com seu apoio financeiro. Apenas com ele poderemos avançar ainda mais e continuar próximos de você. Trabalhamos pelo consolo, pelo esclarecimento e pela esperança. E sabemos que somente juntos com você poderemos fortalecer essa corrente. Apadrinhe a FEB TV. Estamos juntos com você através da FEB TV. Acesse doe.febtv.com.br e faça sua doação.